Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu odeio esse jogo, eu vou explodir ele, mas eu acho que eu consegui consertar, ok? O nosso probleminha da última aula, vulgo ontem, que era o quê? Nossa câmera tem um tamanho, nossa sala tem outro tamanho. A câmera tem o dobro do tamanho da sala, porque a câmera tem que dar um zoom no jogo. Como a câmera dá um zoom, as coisas funcionam diferente, porque se você. Como a gente faz isso? Ignora isso aqui por enquanto, tá? Ignora isso aqui por enquanto, ignore. Quando a gente fazia antes, a gente tinha essas coordenadas aqui certinho, porque você quer botar a largura da câmera e a altura da câmera, não da sala. A gente usava ela para desenhar aquele retângulo, aqueles retângulos brancos. Funcionava tranquilo. De boa, de boa, de boa, de boa, de boa. Beleza. A gente desenhava os retângulos como a gente queria. Só que a colisão, quando a gente queria checar a colisão, dava erro. Porque a colisão leva em consideração o tamanho da sala em si, não da câmera, o que é meio paia. Como é que eu resolvi isso? Como eu vou sugerir pra gente resolver? Porque o que eu queria fazer antes? Testar com desenhando retângulos na tela, né? Porque eu prefiro fazer mais básico assim no início. Mas nesse caso, como no futuro, nosso objetivo, como falei na última aula, é fazer um sprite e esticar ele, dependendo do tamanho da pergunta, a gente vai usar isso aqui mesmo, a gente vai usar essa função dar um sprite. A gente vai usar um sprite, a gente vai esticar baseado no tamanho da pergunta, enfim, baseado nisso. Ou seja, não tem por que eu não usar um sprite. Então eu criei um sprite da caixa, que é literalmente um retângulo branco, assim como era o outro. É só um retângulo branco, de 80 de largura e 40 de altura, né? Que eu acho um tamanho legal. Olha aí, tem só um frame. E aí eu desenhei ele. Cadê? Com a função. Então, aqui é para desenhar a pergunta, que como eu já expliquei, né? Tem um array. Primeiro index, resposta. Primeiro index, pergunta. Resposta certa e resposta errada. Ou seja, ou seja, isso aqui é pra dizer a pergunta e aqui eu desenhei dois sprites. Duas caixinhas. Aí eu fiz no meio da sala, a largura da câmera, menos um tanto e mais um tanto. Por que aqui tá menos 240 e aqui tá mais 160? Por que tá essa diferença? Porque, para propósitos de ajudar minha vida, olha aqui. Olha onde está o ponto de origem do sprite. Esquerda superior. O que significa ponto de origem? Vou mostrar aqui agora. Ponto de origem, basicamente, quer dizer onde eu começo a criar algo. Onde está, tipo, a âncora dele. Por exemplo, esse só tem a ver com sprites, tá? O ponto de âncora do player é isso aqui. É aqui no meio dele. No meio centro. O que isso significa? Que se eu pedir o x e y do player, lembra? X e y é uma coordenada. X e y é uma coordenada. Eu não vou dar x e y daqui de cada pixel. Pensa que cada pixel é uma coordenada, tá? Cada pixel que tá aqui, ele vai ter uma coordenada na sala. Ele vai estar em algum lugar da sala. Eu não vou dar todas as coordenadas do player. Ele tem, tipo assim, 8 por 8 quer dizer que eu tenho 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 vezes 8. Então eu tenho 64 coordenadas aqui no player. 64. Eu não vou calcular, tipo, mandar todas. Eu preciso de uma coordenada só, um ponto, para representar onde o player está na tela, no jogo, na sala. E é esse ponto de ancoragem aqui. Então, isso quer dizer, basicamente, que se eu pedir o x e y do player, ele vai dar o x e y desse pontinho aqui. Em player, normalmente é sempre aqui, no meio centro, porque o player se você quer criar ele, se eu dizer, crie o player em tal ponto, ele vai criar o player, tipo assim, ele vai criar esse ponto de ancoragem. Por exemplo, se eu disser aqui, cria o player nesse ponto aqui, ó, nesse XY aqui, ó, tá vendo? Onde meu mouse tá? Nesse XY. Ele vai começar daqui e essa aqui vai ser a origem do player. Então ele vai estar, tipo, com as pernas dentro da terra, com a cabeça para fora. Vai estar bugado. Porque eu mandei ele criar o player aqui, só que quando ele vai criar o player, esse aqui é o ponto. Então tipo assim, ele vê como se isso aqui fosse o centro do player. Então ele vai criar o centro do player aqui, as pernas para baixo, a cabeça para cima. E aí ficar, tipo, né, dentro da terra. Entendeu? Então esse ponto de origem é muito importante. O do sprite é aqui na esquerda, superior. Por quê? Eu não vou usar. Eu mostrei na última aula as funções. Quando a gente vai criar
um retângulo, ou desenhar um retângulo na tela, ou pegar a colisão de retângulo, que é o que a gente faz aqui, né? A gente pega um formato de colisão, uma colisão em formato de retângulo. Aí a gente tem que passar essa coordenada que eu não expliquei, essa aqui do centro superior e essa aqui da parte de baixo, que ele vai formar o retângulo automaticamente, não tem que passar as duas coordenadas. Se eu deixar a origem do sprite aqui, ele já me dá essa coordenada de cara. Ou seja, eu desenho os sprites, nessa coordenada e nessa coordenada, e isso aqui já me diz, automaticamente já me diz que esse é o ponto que eu vou colocar de canto superior esquerdo no retângulo. Não sei se ficou tão claro, eu posso explicar isso aqui pessoalmente, que é meio. É lógica, é umas lógicas que minha cabeça faz que eu não sei como explicar. Mas eu sei que se eu tenho esse ponto aqui para desenhar o sprite, porque, novamente, para desenhar um sprite, vou explicar aqui no Paint. Paint, me salve. Tá aqui, já automaticamente está aqui. Para eu desenhar um sprite, eu tenho que dar o ponto de ancoragem dele. Já acabei de explicar o que é. Então, se eu mandar desenhar o player nesse X e nesse Y, desenha um player aqui, nesse ponto aqui. A origem do player, né, no centro, ele vai desenhar o corpo do player aqui, a cabeça e as pernas. E a origem tá aqui. Tá vendo como ele desenhou aqui? Por isso que eu falei que se eu mandar ele desenhar, se eu mandar ele desenhar o player aqui e o chão for aqui, vai ficar com as pernas para dentro do chão. Porque a hora que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Isso que significa ponto de origem, ponto de ancoragem. No caso do sprite, que é um retângulo, eu quero que o ponto de origem dele seja aqui na centro-esquerda. Porque se o ponto de origem dele é aqui, o que ele vai fazer? É um retângulo, né? Pá, 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 pá. Tá vendo que tendo melhor. Horrível esse retângulo, né? Se fazer alguma coisa bonitinha. Vai fazer isso aqui, ó. Pá. O ponto de origem tá aqui, como eu disse. É o ponto de ancoragem, porque eu coloquei lá no sprite que é centro-esquerda. Tá vendo que eu fazendo isso, desenhando o sprite dessa forma, com um ponto de ancoragem aqui, eu tenho essa coordenada do sprite, eu tenho essa coordenada desse retângulo. Eu tenho a coordenada disso aqui. Eu tenho esse x e esse y, porque foi nele que eu mandei desenhar. Ou seja, eu posso usar esse mesmo x e y na função de calcular a colisão. Porque eu vou saber já esse ponto, eu vou ter só que pensar nesse ponto aqui, para poder fechar o retângulo, que seria descobrir isso aqui. E aí iria fazer desenhar a colisão automaticamente. Então é questão de otimização. Tu não precisa fazer isso. Tu pode colocar o sprite aqui no meio centro, né? Pode fazer isso. Colocar tipo a origem do sprite aqui no meio. Eu quero a origem aqui e vou desenhar um retângulo assim. Assim. Pode fazer isso, mas fazendo isso aqui que eu fiz, você vai agilizar sua vida, o que é muito bom, né? Então eu fiz isso. Ponto de origem aqui, eu calculei na tela onde ia ficar um bom lugar para desenhar, vou mostrar aqui, e ficou um lugar legal. Desenhei aqui e aqui. Por que que muda essa coordenada? Porque vou mostrar também no Paint. Cadê? Olha no Paint. Essa aqui é a nossa tela de jogo. Nossa tela de jogo. Eu mandei desenhar esse retângulo aqui. Desenha dessa coordenada. Desenha dessa coordenada aqui, ó. Pá. Significa o que ele vai fazer isso aqui? Beleza. Se eu mandar ele. Isso aqui é metade da sala. Isso aqui é meio da sala. Pensa que isso aqui é o meio da sala, é o que divide o meio da sala. Essa variável é isso aqui. Esse x. Menos 240. Então eu pego esse ponto aqui. Menos 240. Chego aqui. Se eu fizer a mesma coisa pro outro lado e colocar mais 240, vai fazer isso aqui, ó. Daqui pra cá, mais 240. Esse aqui vai ser o ponto de ancoragem. Pá. Só que se esse é o ponto de ancoragem, vai desenhar como? Assim. Tá vendo? Ia ficar ruim. Então eu pego esse ponto, vou pra cá, só que eu somo. Eu não sei como explicar isso matematicamente, é questão de lógica. Mas você vê que eles estão sincronizadinhos, né? Eu sei, eu não preciso nem pensar nisso. Vai vir automático na minha cabeça. Porque pensa comigo. Eu andei pra cá e voltei o sprite. Como assim, Arthur? Isso é tudo questão de matemática, tá, gente? Eu falei, isso aqui é esse ponto aqui. É aqui do meio da sala, menos 240. Se eu vier aqui pra cá e somar 240, fica esse ponto de ancoragem. Não quero isso, porque se ficar esse ponto de ancoragem, faz isso aqui. Não quero. Mas se eu tenho esse ponto aqui, sabe que ponto é esse aqui? Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu pego esse ponto que eu tenho, mais 240, né? Mais. Cadê? Meu Deus. Mais 240, seria isso aqui, mais 240.
Só que eu diminuo 80. Por que 80? É o tamanho do meu sprite. Então eu volto exatamente 80 pixels. E aí eu chego nesse ponto de ancoragem agora aqui. E esse ponto de ancoragem é exatamente o que eu queria. No caso seria tipo aqui, né? Pra ficar certinho. Não sei explicar como eu sei disso. Eu apenas sei. É questão de prática. Você, quando se programa muito, você acaba pegando essas coisinhas. Então você sabe que coisas acontecem. Eu realmente não sei como explicar. Eu apenas sei. Eu juro pra vocês que eu só sei que isso funciona. Tá impresso. É você, tipo, ficar tão imerso na matemática das coisas que você só aprende e sabe fazer, entendeu? Essas coisas de cabeça. Então eu sabia disso, basicamente. Então eu desenhei os dois na tela, certinho, bonitinho. Já alinhei o texto estava detalhado, alinhei o texto, beleza. Como é que eu arrumei ó, como é que é a horizontal, ó? Tá certinho, tá vendo? Como é que eu arrumei a colisão? Esse aqui vai estar errado ainda, eu acho, né? Eu não arrumei a direita, deixa pra arrumar aqui com vocês. Como eu arrumei isso? Arthur, você não falou com o Sprite? Leve em consideração o tamanho da câmera. O sprite leva em consideração o tamanho dessa câmera aqui. Essa aqui é a câmera. Beleza. Só que a tela é menor, como eu expliquei na aula. A gente viu na aula, nem expliquei, né? Eu tomei um susto. A tela tem metade do tamanho da câmera. Entenderam? E aí, como é que você vai saber, tipo, se tu tá desenhando o sprite aqui, levando em consideração a câmera? Deixa eu desenhar os dois falando do outro, né? Então, tipo, aqui é a câmera e aqui é a tela. Como é que você sabe que se você desenhar um sprite aqui, a colisão tem que ficar tipo aqui, sendo que vão ser coordenadas diferentes? Vão ser diferentes, porque se a câmera tem 640 pixels, ó, vou desenhar. A câmera tem 640 de largura, vou focar só nisso por enquanto, e aqui tem 320, que é metade, que é a sala em si, né? Não dei zoom. A câmera dá um zoom na tela. Então, se eu andar, tipo, 80 pixels pra cá, vai estar, tipo... Não, 80 não. Ah, exemplo perfeito. Qual a metade de 640? Metade disso aqui. Qual a metade disso aqui? 320. Se eu andar isso pra direita, eu vou chegar na metade da sala aqui, na metade. Se eu andar a mesma quantidade aqui, eu vou chegar no final. E vou sair da sala. Então, tá vendo como as coordenadas vão mudar? Pô, Arthur, então como é que você vai saber onde vai desenhar? Onde é que você coloca a colisão? Porque o sprite tá aqui nessa tela, levando em consideração isso aqui. E a colisão vai em consideração outra coisa. Como é que você vai saber isso? Lógica, matemática, eu não vou saber explicar como eu sei, mas eu sei. Eu só pensei nisso. Pensa comigo agora. Lógica, eu tenho que desenvolver isso de vocês. Pensa um pouquinho. A câmera tem o dobro 2x. Isso aqui é um 2, tá? Tá horrível, mas é um 2. 2x. A câmera tem o dobro de tamanho da tela aqui do jogo. O dobro de tamanho. Então, se eu desenho algo aqui no 120, qual que é a metade de 120? 60. Eu vou desenhar aqui onde? No 60. É isso. Isso resolve o problema. Novamente, eu poderia vir manualmente, ficar pensando e ficar calculando, tipo, nesse ponto aqui, eu podia, né, ficar tentando por tentativa e erro? Poderia, ia ser horrível, ia perder tempo. Com isso aqui, eu sei automaticamente onde colocar as coisas. Eu só pensei nisso, não sei como explicar. Só pensei, desculpa, peço perdão. Ah, é lógica. Se aqui é o dobro disso aqui, então o que eu ando aqui, eu tenho que andar metade aqui. Entenderam? Ou seja, eu desenhei a caixa, expliquei já isso aqui, né? Por que que aqui é menos e aqui é, né? Tal. Aqui é a posição certinha. Bacana. Desenhei os textos. Na colisão da esquerda, o que é que eu fiz? Eu peguei isso aqui, ó. O significa esse X aqui que eu criei, essa variável? É a largura da câmera, que é 140 dividido por 2. É 320. 320 menos 240 é 80. Então, para desenhar o sprite, eu ando 80 para cá, 80. Falo que esse aqui é o ponto de ancoragem e faço o retângulozinho bonitinho. Pá. No outra tela, para ver a colisão agora, vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou andar metade. Vou andar 40 pixels. E vou desenhar o retângulo invisível que checa colisões. É isso. Então, então é só calcular. Então, vou fazer aqui com vocês. Lembra que esse X aqui, eu vou até escrever com comentário para ficar mais fácil de vocês visualizar, que eu já memorizei isso. Esse X aqui, ó, é 320. Esse Y, essa variável, é 180.
Né? É isso mesmo. Ou seja, usando isso aqui como base, isso aqui é 80, então 40 aqui, metade. Isso aqui é 180, como é da 180? 90, coloca aqui. E agora como é que eu vou saber essas duas outras aqui? Porque, novamente, isso aqui, ó. Isso aqui eu achei de praxe, porque eu só preciso usar isso aqui como base, tá vendo? É bem bacana, né? Eu já expliquei. Isso aqui é o que eu expliquei. Esse aqui é o ponto de ancoragem do retângulo. Se eu tenho esse ponto aqui, significa que eu tenho o quê? Eu tenho isso aqui do retângulo. Aqui. Eu tenho isso aqui do retângulo. Se eu tenho isso aqui do retângulo, tenho isso aqui, eu já sei como usar na hora de desenhar a colisão. Agora eu preciso desse ponto aqui, para poder finalizar e desenhar o retângulo bonitinho, como eu expliquei na aula, né? A colisão. Como é que eu vou saber isso aqui? Eu vou andar para cá. Andar quanto? O tamanho do sprite. Se eu tô aqui e o sprite tem 80 de largura, quanto é que eu vou andar para cá? 80. Se eu tô aqui e o sprite tem 20 de altura, quanto eu vou andar para cá? 20. Então eu fiz isso. Aqui é 80, 180. Eu andei 80 para a direita. Se eu andei 80, ficou quanto? Quanto é que ficou aqui? Aqui era. Aqui é 80. E eu quero andar o tamanho do sprite. Qual o tamanho do sprite? A largura dele? 80. Aqui, ó. Largura, 80. Então eu quero andar 80 para a direita. Então eu vou andar 80 para a direita, pá. E vou chegar em 160. 160 dividido por 2 é quanto? 80. Dividir por 2 aqui. Como eu falei, tem que dividir por 2, né? Porque é metade da sala. Metade do tamanho. É o que eu expliquei aqui. Eu tenho que ficar indo e voltando mais para que vocês entendam. Então, se eu andei 160 aqui, aqui eu ando 80. É isso que eu tô falando. Beleza. Aqui era 180, eu coloquei 90 porque é dividido por 2. Aí ele andou o tamanho do sprite para baixo. Quanto que ele andou? Opa, quanto que ele andou? 40. Então foi de 180 para 220. Qual a metade de 220? 110. Bacana. Agora vamos fazer isso aqui. Esse aqui eu nem sei. Eu vou só apagar isso aqui. Nem sei quanto é isso aqui. Esse é o retângulo da direita. Então, vamos lá. Primeiramente, eu quero o quê? Eu quero esse ponto aqui. Pá. Já temos ele. O do sprite. X é 320 mais 160 quanto é? Quanto é mais 160? Eu esqueci. Mentira. 480. Demorei muito, foi só burro. 480. 480 dividido por 2 é quanto? 480 dividido por 2 é igual a 240. Esse é o nosso x. Qual é o nosso y? É a mesma coisa, 90 também. O y não vai mudar. Porque os sprites estão na mesma posição de y. Eles estão na mesma altura. Os sprites, eles estão alinhados, tipo assim, eles estão assim, ó. Então o y é o mesmo, porque eles estão vendo, eles estão alinhados, mas o x é diferente. Eles não estão alinhados na horizontal. Vocês entenderam? Imagino que vocês tenham entendido. Por favor, tenham entendido, por favor, essa parte. Eu sou burro, não sei explicar as coisas. Aqui. Agora, novamente, vamos andar para a direita 80. Por que vamos andar para a direita 80? Porque eu estou aqui, eu quero chegar aqui, então vou andar o tamanho do sprite, que é 80. Quero chegar aqui, vou andar para baixo mais 40, que é a altura do sprite. Tá vendo? Que sprite? Esse aqui. Esse aqui. A largura, a altura. Eu tô realmente tentando explicar o máximo possível, gente. Por favor, entendam. Andei 80 pra cá, deu 320. 320 por 2 é quanto? Calma, tô maluco. Não, pera. Ah, não, assim, é só andar mesmo. Na verdade tem que andar aqui, né? Eu sou maluco. 480, que é 480, mais 80, que é 560. 560 sobre 2 é 265. Matemática, gente, matemática. Confia na matemática. Não, escrito errado, tô maluco. Pera, é isso aqui, 320, mais 160, 480, mais 80, que é 560, dividido por 2, que é 280. E aqui é 110 de novo, porque o y é o mesmo, já expliquei o y é o mesmo. Bacana. Acho que agora tá sendo as colisões. Então eu vou andar pra direita, não vou colidir com nada, né? Nada, e vou pular aqui. Errou.
Acertou. Legal. Legal. Pra quem duvidou aí, ó, tá aí, gente. Enfim, é isso. Espero que tenha entendido. Não entendeu alguma coisa? Revê o vídeo e pode me perguntar qualquer dúvida, pode me perguntar, fique à vontade, não tenham medo, podem perguntar qualquer coisa. Não tem aula semana que vem, já falei. Vou lançar mais outro vídeo amanhã, se pá, que eu não quero gravar mais nada hoje, porque eu já tô estressado com isso aqui. Mas enfim, ficou claro, né? Espero que tenha ficado. Aí, enfim, a gente desenha as colisões, aí verifica se for diferente de ninguém, ou então alguém, existe alguém que colidiu naquele negócio do tipo dinossauro, que só tem um, então é a gente. Aí ele faz a verificação idiota aqui. Isso aqui é muito idiota, tá? E eu sei que isso aqui é idiota. Eu vou arrumar isso aqui na. Provavelmente por um vídeo durante a semana eu devo gravar um vídeo arrumando isso aqui e colocando passar aleatório, onde vai ficar a pergunta, né? Mas enfim. Acertou! Errou! Vocês entenderam, né? Obrigado, gente. Tamo junto. Tá aí o vídeo. Qualquer dúvida pode perguntar. Valeu.